Olá, eu sou Paula Barra e seja muito bem-vindo a mais um TC Entrevista. Hoje a gente conversa com Dan Cava, CIO da TAG Investimentos, um multifamily office que atende cerca de 100 famílias, além de fundos de pensão de multinacionais. Hoje eles têm cerca de 9 bilhões de reais sob gestão. Para a conversa de hoje, a gente vai dividir em dois temas centrais. Primeiro, o Dan vai falar com a gente sobre esse movimento recente que a gente tem visto nos mercados de forte volatilidade nesse início de setembro. E depois a gente vai passar a falar sobre mercados ilíquidos, uma classe de ativo que tem ganhado espaço nas carteiras dos investidores em meio a esse cenário de juros baixos pelo mundo. Bom, antes da gente começar, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com quem você acha que pode se interessar pelo assunto. Bom, Dan, primeiro eu queria agradecer, muito obrigada pela entrevista, por falar com a gente. E para a gente iniciar aqui a conversa, eu queria primeiro pegar uma visão sua sobre esse movimento que a gente tem visto dos mercados internacionais, essa forte volatilidade no começo de setembro. Como que vocês têm visto isso? Bom, obrigado por mais um convite. Eu espero poder agregar de novo aí para a visão de vocês de cenário de mercado. Então, a gente, assim, há algum tempo, a gente tem uma visão de que o mundo passou por três estágios a gente tem chamado de três mini-ciclos econômicos, desde o começo do ano. A primeira fase foi a parada brusca da economia, onde a gente teve um sell-off, uma queda rápida e acentuada dos ativos de risco. Começou no final de fevereiro e perdurou ali até mais ou menos abril, meados de abril. Depois a gente entrou que foi o auge da pandemia, onde a gente teve lockdowns, quarentenas, o mundo praticamente parou, as principais economias do mundo, isso teve reflexo nos mercados. A gente teve a segunda fase, que a gente tem chamado da fase da recuperação em V, que foi aquela fase onde a gente teve uma injeção de liquidez boçal por parte dos bancos centrais, pacotes fiscais muito relevantes, e a expectativa de uma retomada econômica, de uma reabertura econômica, pelo menos gradual das economias, e a gente teve a sensação de uma recuperação em via, e, de fato, muitas classes de ativos acabaram apresentando uma recuperação bastante rápida e acentuada, em magnitude semelhante da queda. Essa fase durou de meados de abril, na nossa visão, até final de julho, meados de agosto, e a gente acha que desde meados de agosto para agora, a gente está na terceira fase do ciclo, que é uma fase que ela não é necessariamente mais negativa, mas ela é uma fase onde a recuperação tende a ser mais errática e mais heterogênea entre setores da economia e entre regiões do mundo. E ela não seria uma fase negativa se os mercados estivessem relativamente bem precificados e com a posição técnica saudável. O que a gente viu acontecer desde final de março, começo de abril, foi uma alta rápida e acentuada dos mercados, que se a gente pega os índices de bolsa, fica muito claro, principalmente os índices de bolsa americanos, quando a gente pega a Nasdaq, que é o índice de tecnologia, e o S&P 500, que não é o índice de tecnologia, mas ele tem ali 25%, 30% de grandes empresas de tecnologia, a gente teve uma alta ininterrupta, foram quase 5 meses de alta, o que por si só não é a realidade. Acho que o que não era real é a gente ter 5 meses de alta com pouquíssimos dias de queda ou pouquíssimas realizações. O que a gente está vendo agora é um pouco de acomodação dos mercados. Na nossa visão, não é ainda uma inversão de tendência. Acho que para a gente acreditar numa inversão de tendência ou numa piora na dinâmica, a gente precisa ter informações novas, mas, de fato, o que a gente viu foi o mercado ficando com preços e valuations, entre aspas, esticados, menos triviais, e uma posição técnica pior, ou seja, o investidor, ele com toda essa liquidez, ele foi empurrado a tomar mais risco nas suas carteiras, isso principalmente fora do Brasil, mas um pouco em Brasil isso também aconteceu, e o que a gente está vendo, acho que ao longo das últimas 2 semanas, é um pouco de acomodação, realização de lucros. Então, a gente viu empresas aí subirem 100%, 150%, 200%, acho que é natural a gente passar por quedas de 15%, 20%, 25%, parecem magnitudes altas, mas acho que o mercado mudou um pouco o padrão de volatilidade sem necessariamente ter mudado o cenário em si. E essas correções, elas podem durar dias, semanas ou meses. Acho que assim, eu não tenho aqui uma resposta ainda clara se é uma inversão de tendência. Com os dados que a gente tem hoje, não parece ser uma inversão de tendência,
mas a gente acha que, dado o nível de preço, posição técnica e a dinâmica que o mercado passou nos últimos 5 meses, a gente não descarta passarmos algumas semanas ou até alguns meses de acomodação, ou seja, o mercado operando de lado, com muita volatilidade, né? Então, realizações aí dos índices de 10%, 15% podem acontecer, falando de Bolsa Americana. O Brasil sempre tem um beta um pouco maior, então, Bolsa Americana cai 10, a gente pode cair 15, 20. Bolsa Americana cai 15, a gente pode cair 15, 20, 25%, que a gente tem um beta um pouco maior. Então, isso são correções naturais, né? O que não é natural foi o movimento de queda de março, de cair 40%, 45%, 50% em 2, 3 semanas, e o que não é natural é subir tudo que subiu em 4, 5 meses. Então, a nossa visão é uma visão relativamente neutra nesse sentido, né? A gente acha que até o final do ano a gente pode ter mais volatilidade sem muita tendência. E aí a escolha do asset allocation, dos gestores, das alocações táticas, vão ser cada vez mais importantes ao longo dos próximos meses. Eu queria até que você abordasse sobre isso. Você tem batido nessa tecla, né, de que na busca por gestores ativos versus gestores passivos, né, por conta dessa visão aí de uma recuperação mais heterogênea. Eu queria que você colocasse um pouco mais sobre essa leitura de vocês. E também na última carta você mencionou ali que estava voltando a adicionar proteção, né? Vocês, por qual instrumento ali que vocês estão fazendo essas proteções? Então, acho que a parte da gestão ativa, falando aqui, por exemplo, do mercado de renda variável, né? A gente criou um índice lá na TAG, que é o índice de gestores ativos barra valor, né? A gente pegou 10 gestores que têm mais de R$1 bilhão de ativos sob gestão e que têm mais de 10 anos de histórico. A gente acha que 10 anos é tempo suficiente para o gestor ter se provado se ele é bom ou ruim. Você passou por vários ciclos econômicos no Brasil e fora do Brasil. E quando a gente pega esse índice, a gente vê que o Ibovespa, mesmo caindo ainda no ano, aí perto de 15%, a gente tem vários desses gestores que estão positivos ou zerados no ano com quedas muito inferiores. Eu agora não tenho o número de cabeça atualizado, mas a diferença o Ibovespa como índice está caindo 14, 15%, e esse índice como um todo caindo 2, 3%, sendo que a gente tem vários gestores com alta, alguns gestores com queda, pouquíssimos desses gestores com quedas maiores do que o índice. Então, acho que essa gestão ativa é exatamente o que esse índice representa, né? Quando o mercado subir, na média, você subir igual ou mais que o mercado, e quando o mercado cair, você, na média, cair menos do que o mercado. Obviamente que em prazos muito curtos é muito difícil a gente fazer esse julgamento. Então, se a gente pegar esse índice lá em março, os fundos praticamente caíram todos muito iguais ao índice, né? Porque acho que a pandemia pegou todo mundo desprevenido, o cenário era um cenário relativamente positivo e construtivo, mas acho que o que fez a diferença foi nos dias e nas semanas seguintes o posicionamento desses gestores para esse novo cenário, né? Esses gestores, eles entenderam o que ia ser esse novo cenário, entenderam o cenário ia ser bom para quais tipos de empresas e para quais setores, e conseguiram se posicionar bem. Então, quando a gente fala em gestão ativa, é exatamente isso. São gestores que vão conseguir ajustar as velas para um período de tormenta. E acho que a gente tem conseguido, pelo menos nos portfólios da TAG, fazer isso com essa boa seleção de gestores de renda variável. Mas esse mesmo exemplo vale para gestores multimercados, né? Então, o que a gente busca? A gente não quer aquele gestor de fundo multimercado que só ganha dinheiro quando o mercado está em alta, ou quando o dólar cai, ou quando a gente tem fechamento de curva de juros no Brasil. A gente quer gestores que aprenderam a diversificar o portfólio, investiram em equipe, investiram em análise de cenário internacional, em economistas olhando o resto do mundo, que não só o Brasil, que trouxeram traders e gestores que vão operar outras classes de ativos, que não aquele plain vanilla, basicamente só de Brasil, câmbio, juros e bolsa. E em relação à proteção, por quais instrumentos que vocês estão fazendo essa proteção? Então, a gente, como a nossa alocação é maior nas carteiras no mercado de renda variável, o que a gente tem feito são put spreads de Bovespa. A volatilidade implícita do mercado, que é um dos parâmetros para você precificar esse derivativo de Bovespa, não está baixa, né? Como o padrão de volatilidade do mercado mudou, não é tão trivial você fazer essas proteções, mas mesmo assim a gente tem conseguido fazer algumas proteções, principalmente no mercado de derivativo de Bovespa.
A gente fez algumas proteções para outubro, né? Elas ficaram muito curtas. A gente sempre procura fazer proteções para daqui a 3, 4, 5 meses. A gente fez lá atrás proteções para outubro. Elas ficaram muito fora do dinheiro, ou seja, elas perderam muito valor porque ficaram muito curtas. Então, a gente gastou, de fato, esse dinheiro nesse seguro e a gente não precisou dele. E o que a gente começou a fazer a gente começou a rolar parte dessas proteções para dezembro. A gente fica com proteções parecidas em termos de strikes, né, a partir da onde a gente começa a estar protegidos. A gente tem optado agora pelas opções de dezembro e para defender o portfólio abaixo de 85 mil pontos, né, se o Bovespa for abaixo de 85 mil pontos. Acho que é importante frisar aqui que não tem uma ciência exata para a gente escolher, né, em que nível a gente quer proteger o portfólio. A gente só acredita que uma queda aí de 15% do mercado, da onde o mercado está hoje, né, perto dos 100 mil pontos, a gente acha que até 15% o nosso portfólio de fundos de ações deve performar relativamente bem. Abaixo de 15%, se a gente tiver um movimento de risco de cauda, eventualmente a gente pode ter problemas maiores, então a gente quer defender exatamente esse risco de cauda, por isso que a gente optou por essas proteções aí abaixo de 85 mil pontos do Bovespa. Esse é o core, é o núcleo das nossas proteções, e o que a gente tem feito também é comprar opções altistas de dólar. A gente não tem posição em câmbio, tá? Nossa visão é neutra do câmbio. A gente não tem uma visão se o dólar vai para 6, 6,5, 7, ou se vai voltar para 4,5, 4. A gente hoje está com uma visão bem neutra nesse sentido, mas a gente acha válido ter proteções de dólar acima de 5,80, 6 também para dezembro. São proteções muito menores do que as proteções de Bovespa, até porque a gente não tem nenhuma posição cambial muito exposta dos portfólios, mas a gente acha que se a gente tiver um movimento de risk-off mais acentuado, a gente pode ver o câmbio buscar de novo aqueles picos que buscou ali em março, abril, chegou a bater nos 5,96, perto dos R$6. Então, a gente tem um pouco dessas duas proteções. A gente tem sido muito ativo, tanto na rolagem como na administração dos tamanhos, né? Então, o câmbio chegou a bater 5,60, quase 5,70 há um mês atrás, 3 semanas. A gente rolou uma parte, botou uma parte no bolso. Então, essa gestão ativa do hedge, da proteção, também tem sido muito importante no mercado mais volátil como o que a gente está vivendo atualmente. E vocês costumam fazer proteção via ouro ou a proteção de vocês é mais em derivativo mesmo? A gente gosta do ouro, a gente já gostou mais. A gente não costuma usar muito nos portfólios no Brasil, mas a gente usa bastante nos portfólios fora do Brasil, né? A gente também faz administração de portfólios fora do Brasil e lá fora a gente consegue usar ETFs bem baratos e bem líquidos de ouro. Então, a gente chegou a ter uma posição perto de 5% nos portfólios fora do Brasil e quando o ouro bateu ali perto de 2 mil dólares a onça, né, que é o que o pessoal usa de parâmetro, a gente diminuiu basicamente 4/5 da posição, a gente ficou com uma posição bem pequena e a gente está esperando aí os próximos passos e qualquer realização, eventualmente ali abaixo do 1.900, perto do 1.800, 1.850, a gente vai voltar a pensar em aumentar essa posição, mas foi uma redução relativamente tática de uma posição que a gente carregava desde o meio do ano passado. E essa caixinha de proteção no portfólio inteiro de vocês, ela representa o que de participação, mais ou menos? Olha, quando a gente usa derivativos, depende do perfil do cliente, né? Cliente conservador, moderado e agressivo, a gente faz uma matriz de risco, né? Então, quem tem mais renda variável, quem tem mais risco no portfólio acaba tendo mais proteção e vice-versa. Quem tem menos risco acaba tendo menos proteção. Acho que só um detalhe aqui no ouro que eu esqueci de falar, a gente usou bastante do meio do ano passado até agora, quando bateu aqueles 2 mil que eu citei, mas principalmente porque a gente viu uma correlação inversa do ouro com os ativos de risco. Ou seja, os ativos de risco caíam, né? A bolsa caía, pegando a bolsa como uma proxy para ativos de risco, e o ouro subia. Só que a gente começou a perceber há umas 3, 4 semanas atrás que essa correlação ela ficou meio invertida, ou ela deixou de existir. Então, não necessariamente os dias de bolsa em queda, o ouro subia. Às vezes não acontecia nada ou ele caía junto. Então, a gente começou a achar que já não estava fazendo muito sentido ele como proteção. A gente gosta dele como alocação. E, de novo, também não tem uma ciência exata. A gente estava com 5%, hoje a gente está com 1%, 1 e poucos por cento. É bem irrisória a posição. Mas a gente vai olhar ele sempre
como ele compõe o portfólio, não só apenas como uma proteção, mas como uma composição de portfólio. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, o tamanho das proteções depende muito do perfil do cliente e do resto da carteira, em termos de o que aquele cliente tem de ativos de risco na carteira, para a gente compor um portfólio balanceado que pode ter boa performance ou tentar ter boa performance em qualquer ambiente. E passando agora para a segunda parte aqui da nossa entrevista, sobre mercados ilíquidos, né? Com juro baixo, o investidor vai precisar ter um portfólio cada vez mais diversificado, e aí passa por esses mercados ilíquidos que você tem falado bastante sobre eles, né? Por que o investidor, o que são mercados ilíquidos primeiro, né? E por que o investidor buscar esse tipo de ativo? Nós na TAG somos muito entusiastas desse mercado de ativos ilíquidos já há alguns anos, e a gente vem acelerando a nossa alocação nesses ativos já nos últimos 18, 24 meses, né? A gente tem a visão já há algum tempo de que os juros iam cair bastante no Brasil, e a gente acha que esses juros baixos vieram para ficar. Então, a gente acha que o Brasil vai conviver com juros baixos por mais tempo. Não necessariamente que a taxa Selic vai ficar em 2% para sempre, não é isso que a gente acredita. A gente ainda acredita que os ciclos de política monetária, eles não morreram, então em algum momento dos próximos anos a gente vai ver uma alta da taxa Selic, mas como a própria curva de juros futuro aponta, a gente não acha que a gente vai ver taxa Selic de 10, 12, 14, 15 ou 20%, como a gente teve no passado. A gente acha que vão ser ciclos de política monetária mais moderados. Obviamente que a gente está falando de Brasil, as coisas mudam muito rápido, mas está falando aí de taxas de 5% a 8% no médio e longo prazo. E é um cenário que o Brasil nunca conviveu, né? Na verdade, pela primeira vez na história, a gente está passando por uma crise, ou a gente passou por uma crise, e o Banco Central foi capaz de cair a taxa Selic, né? Ele não precisou elevar a taxa Selic para conter uma crise cambial, que é um mundo totalmente novo. E dentro desse mundo de juros mais baixos, a gente acha que o investidor ele vai ter que abrir mão ou de volatilidade ou de liquidez. Ou seja, ou ele vai ter que buscar ativos mais voláteis, mas que têm perspectivas de alta de retorno maiores no longo prazo, como é o caso da renda variável, né? A gente tem visto essa migração maciça do investidor pessoa física e do varejo para a Bolsa do Brasil, seja através de fundos, seja através de alocações diretas na Bolsa, né? Vamos bater 3 milhões de CPF já na B3, que a gente já não bateu, a gente estava bem próximo disso. Ir para a Bolsa, você abre mão de volatilidade. Você tem um portfólio mais volátil, mas que não necessariamente ele é mais ilíquido. Ou você abre mão de liquidez, ou seja, você vai ter que buscar ativos mais ilíquidos para que os seus investimentos tenham mais retorno. Então, quando a gente fala de ativos ilíquidos, é exatamente nesse sentido, né? Buscar retornos maiores, mais consistentes ao longo do tempo, mas em ativos que você não necessariamente vai ter liquidez instantânea, porque para isso você não vai conseguir ter o retorno que você busca. E no portfólio de vocês olham para que tipo assim, de mercado líquido? A gente passou algum tempo estudando bastante como é que foi o desenvolvimento dos mercados mais desenvolvidos fora do Brasil, principalmente Estados Unidos e Europa, mas principalmente Estados Unidos, e essa plataforma de investimentos ilíquidos é um universo paralelo quando a gente olha para fora do Brasil, né? Mas falando de uma maneira bem genérica aqui, a gente tem fundos de private equity, né, que são fundos que compram empresas não listadas, tentam promover o crescimento ou a melhora da governança dessas empresas para que elas gerem retornos de longo prazo, ou eles façam IPO, ou eles vendam para outras empresas. Você tem os fundos de venture capital que investem num estágio ainda anterior ao fundo de private equity. Às vezes a empresa nem existe, às vezes a empresa é um PowerPoint, mas que tem um potencial ainda maior de crescimento. E você tem ativos que não são ilíquidos, mas não são nem tão fora do comum para o investidor geral, né? A gente tem ativos de crédito, ativos e fundos de crédito que são mais ilíquidos, né? Quando a gente sai desse mundo de crédito high grade, que paga resgate entre D0 e D5, D15, você tem fundos de crédito que pagam resgate em D90, D180, às vezes até D360, mas que são fundos que já vão buscar CDI mais 8, CDI mais 10, ou até mais do que isso. E no Brasil a gente cada vez mais tem opções nessa linha. Então o mercado de crédito é um mercado também bastante promissor nesse sentido. E a gente tem
o mercado imobiliário. Acho que o investidor brasileiro do varejo, ele entendeu e ele já tem uma participação grande nos fundos de investimentos imobiliários listados em bolsa, mas a gente tem uma gama ainda maior de investimentos que não são listados, que estão fora da bolsa e que eventualmente são estruturados na forma de FIPs, né, que são fundos de investimento em participações, que são quase private equities. Então, nós na TAG temos investimento em private equity, temos investimento em venture capital, a gente gosta bastante desse mercado de crédito estruturado de longo prazo e a gente também olha e a gente tem uma participação bem grande no mercado imobiliário. E quando a gente fala em private equity, venture capital, qual que é o prazo médio para o investidor ficar alocado nesses ativos aí que seria interessante e como avaliar os riscos desses investimentos? Essa pergunta é excelente, porque eu acho que cada uma dessas classes, elas têm as suas especificidades, né? Quando a gente fala de private equity e venture capital, a gente está falando aí de investimentos que podem durar de 5 a 10 anos, né? Então, a gente gosta de dizer que é quase que um casamento, né? Quando você investe numa ação na Bolsa ou num fundo multimercado, na Bolsa é muito fácil, né? Você não quer mais ter aquela empresa, você vai lá, vende, acabou, você não está mais exposto, em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Quando você investe num fundo multimercado ou num fundo de renda variável, eventualmente em B30 o seu dinheiro está na conta. Quando você investe no fundo de private equity, no fundo de venture capital, é um casamento. Uma vez que você investiu, você só vai ver esse dinheiro daqui a 5 anos, na melhor das hipóteses. Então, quando a gente faz análise desses fundos, a gente tende a gastar um pouco mais de tempo e muito mais entendendo quem são os gestores, quem é a empresa, como é que esses gestores funcionaram em outros períodos do Brasil e do mundo. Quando a gente fala de venture capital, é até mais difícil, porque é um mercado muito novo no Brasil, então a maior parte dos fundos de venture capital no Brasil não tem histórico para a gente analisar, você precisa analisar de fato o gestor, a pessoa, qual o contato que ele tem nesse mercado. O ecossistema de venture capital é quase que um mundo à parte, né? Um mundo muito fechado. Você precisa estar inserido naquele ecossistema para os bons deals chegar na sua mão para você fazer os bons investimentos. Então, a gente analisa muito mais o poder de persuasão do gestor, da pessoa que está fazendo a gestão, os investimentos, e o quanto que aqueles empreendedores vão querer trabalhar com essas pessoas, que no fim das contas, os empreendedores que escolhem o gestor e o fundo, não vice-versa, né? Quando a gente está falando nesse mundo de venture capital. E no private equity já é um mercado um pouco mais maduro no Brasil, a gente já consegue ter fundos aí que tem 10, 15 anos, já tem empresas que já estão fazendo isso no Brasil até há 30 anos, a gente já consegue analisar histórico, e muito o histórico dessas empresas, as saídas que eles conseguiram fazer, como é que foram o retorno dos seus fundos. Tem uma coisa muito específica desse mundo, tanto de venture capital quanto de private equity, que são as safras, né? O pessoal chama de safra. Às vezes você tem safra de fundos que vão muito bem, em termos de retorno anualizado, e você tem safras que vão muito mal, e às vezes a culpa não é do gestor, a culpa é simplesmente do cenário econômico. Às vezes ele comprou muito caro e logo depois pegou uma crise pela frente, e aí o retorno daquela safra para o mercado como um todo foi muito ruim. Não necessariamente aquele gestor é um gestor ruim. Então a gente tenta fazer toda essa análise quantitativa e qualitativa quando a gente vai investir em mercados ilíquidos como esses. E na parte, quando a gente olha de mercado imobiliário e de crédito, aí depende muito do produto e do ativo que a gente está investindo. Às vezes pode ser um produto monoativo, pode ser um produto multiativos, e aí você tem desde fundos D90 até fundos que podem durar alguns poucos anos. Então, o que a gente acha mais importante na TAG é essa análise qualitativa, né? Não que a análise quantitativa não seja importante, a questão é que a análise quantitativa virou meio que uma commodity no mundo que a gente está hoje, né? Se você for lá na internet e digitar lá comparação de fundos, vai aparecer uma série de ferramentas que você pode comparar fundos. Agora, são poucas as ferramentas que vão conseguir te dizer quem é o gestor daquele fundo, quais foram as mudanças na equipe nos últimos anos, por que aquele gestor é bom ou é ruim, o que aconteceu na empresa, quais foram as mudanças societárias, e isso que a gente acha mais importante, principalmente quando a gente analisa fundos, onde a gente vai estar casado com eles durante 5 a 10 anos. Então, a gente dá um peso muito grande para essa análise qualitativa dos gestores quando a gente está falando do mundo de ilíquidos. E o ticket desses fundos aí para investidor de varejo, assim, ele é acessível?
Até pouco tempo atrás, ele não era muito acessível, tá? Os tickets eram muito altos e só grandes famílias, grandes grupos econômicos podiam fazer esses investimentos. Hoje em dia, a gente já tem visto várias plataformas de investimento, nós mesmos na TAG, criando veículos para dar acesso a pessoas que tenham um patrimônio menor ou queiram fazer um ticket menor, mas mesmo assim ter acesso a esse tipo de produto. Então, existem algumas iniciativas no mercado nesse sentido e eu acho que isso só tende a aumentar ao longo dos próximos anos. Se a gente tiver certo na TAG de que os juros no Brasil vão ficar mais baixos, acho que cada vez mais a gente vai ter acesso a esse tipo de investimento para o varejo em geral, com ticket médio muito mais baixo. Agora, reforço aqui, é muito importante entender no que você está investindo e é muito importante saber que é um dinheiro que você não vai precisar nos próximos anos e é um investimento de risco, né? Então, acho que é bom a gente fazer esse reforço, porque a expectativa de retorno é alta, pode ser que não dê certo, mas é um dinheiro que você não consegue, de um dia para o outro, resgatar e ter seu dinheiro de volta na sua conta. Você falou um pouco antes, né, quando a gente estava comentando de ouro, que vocês até reduziram a posição de vocês porque não estava tendo uma correlação tão negativa assim com o mercado. Nessa parte aí de investimentos alternativos, vocês olham assim para criptomoedas? Ele poderia entrar aí nessa caixa aí de investimentos alternativos? A gente tenta não fazer muito misturar as caixinhas. Então, assim, a nossa caixinha de investimentos e líquidos, a gente tenta não misturar com a caixinha de investimentos líquidos, né? Até porque é difícil a gente olhar em líquidos como hedge, e eu acho que o mais importante para o investidor é entender que os investimentos e líquidos, eles geralmente não vão ter volatilidade, né? No sentido de que você não vai ver uma variação desses investimentos no dia a dia. São investimentos que têm estresse. Se você tiver algum problema, você vai ter uma perda de rentabilidade ou uma perda permanente de capital. Ou se o fundo for bem, lá no final do investimento, que você só pode ver essa rentabilidade, eventualmente você só vai ver essa rentabilidade lá no final, você vai ter essa rentabilidade acruada no seu patrimônio. A gente não gosta muito de misturar o ilíquidos com o líquidos, porque a maneira de olhar e a maneira de atuar e de se posicionar é muito diferente. Então, a gente prefere separar o que é líquido numa caixinha e o que é ilíquido em outra caixinha. Bom, para a gente encerrar aqui, você chegou a comentar que uma correção aí de até uns 15% do mercado seria uma correção natural, saudável, vamos dizer assim. Eleições americanas para vocês é um ponto de preocupação e ela estaria dentro aí desse cenário de uma possibilidade de correção de 15% por aí? Sim, com certeza. Acho que um dos motivos que tem feito a gente manter os hedges e rolar os hedges para dezembro é exatamente a eleição americana. Acho que a eleição está muito aberta, né? Até um mês e meio atrás, parecia que os democratas, que o Biden estavam liderando as pesquisas com folga e que o Trump já tinha pouca chance. O que a gente viu ao longo das últimas semanas foi esse gap fechando, principalmente se a gente olhar casas de apostas, esse gap chegou a ficar 0-0, ou seja, chegou a ficar 50% de probabilidade de vitória de Trump e 50% do Biden. E acho que uma vitória do Biden ela pode ser negativa num primeiro momento, dada a plataforma dele de reverter os cortes de impostos com o Trump, que afetam muito as empresas que estão listadas na Bolsa. Só que quando a gente olha de médio e longo prazo, tem outros vetores que me levam a crer que pode não ser necessariamente negativa, mas trazer grandes oportunidades de alocação entre setores econômicos. Porque se por um lado ele vai reverter os impostos que o Trump cortou, por outro lado ele vai investir mais em infraestrutura, ele deve gastar mais com o setor de saúde. Então a gente pode ter num primeiro momento volatilidade e alguma queda, mas no segundo momento grandes oportunidades de alocação entre setores da economia e entre setores da Bolsa. Então acho que sim, é um risco a eleição americana, pode e deve gerar volatilidade, mas não necessariamente vai ser um cenário negativo uma vez passadas as eleições, uma vez gerado o choque inicial. Bom, Dan, queria agradecer, muito obrigada mais uma vez pela entrevista, por falar com a gente. Obrigado vocês pelo convite, espero poder estar ajudando e sempre que
que a gente puder, a gente participa aqui dos eventos de vocês. Muito obrigada novamente, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que esse conteúdo fica disponível tanto no nosso YouTube quanto no Spotify. Fico por aqui e até uma próxima.